Em algum momento na sua vida, você já pensou em fugir de algum problema? Você já chegou ao ponto de dizer, olha, não aguento mais, quero ir embora, quero sumir, não dá mais para enfrentar esse problema, quando eu penso que está resolvendo um, já está vindo outro, quando eu penso que a minha vida agora vai decolar e é um outro problema inesperado que surge. Davi, uma certa feita, ele falou isso. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 55. Salmo 55, versículo de número 8. Eu coloquei aí na descrição já dessa ministração do 1 ao 8. Depois você lê. Para eu ganhar tempo aqui, eu vou ler apenas o versículo 8 que diz assim: dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Olha bem. Olha o que Davi. Procela aqui é uma tempestade no mar. Mas ele vai estar tratando aqui no versículo 6. Ah, quem me dera ter asas como de pomba, voaria e fugiria. Quem já não pensou em ter um botãozinho para desaparecer de uma determinada situação, de um determinado momento de constrangimento e sumir, desaparecer? Quisera eu que esse dia não tivesse existido. Ah, quem me dera se eu pudesse voltar atrás e ter tomado decisões diferentes na minha vida. Eu não estaria enfrentando esse problema agora e eu não consigo me ver resolvendo isso e eu queria então era fugir. E aí a minha pergunta aqui nessa introdução sobre fuga. Nós não temos asa, temos? Davi disse, quem me dera ter asas como pomba, eu voaria e fugiria do vendaval e da procela. Fugiria. Mas eu quero desafiar você nessa noite a enfrentar os problemas, a encará-los e a não fugir deles. Fugimos quando nos sentimos pressionados, fugimos quando temos medo, fugimos quando estamos desesperançados, fugimos quando nos sentimos incapazes de resolver o problema, a gente quer pegar o carro e andar. Quem nunca pensou, gente, eu queria começar a andar aqui, olha, e ir até a gasolina do carro acabar, até acabar os pneus. Ou sair andando aqui na beira da estrada e nem olhar para trás. Todo mundo em algum momento já teve um dia desse. Mas vai resolver? O Catedral tem uma música que me lembra aí na minha época aí de juventude. Agora já estou com meus 41. Mas eu me lembro do Catedral, uma música deles que dizia: para que fugir? Se os problemas sempre vão amanhecer com você. Não sei se você já ouviu essa música também. Era uma música muito bonita. Pra que fugir? Se os problemas sempre vão amanhecer com você e não tem fim. Não dá para fugir. Quem dera se desse. Quem dera não ter que encarar um problema amanhã, a semana que vem, no dia 6, no dia 10, sei lá. Quem me dera. Se eu tivesse asas, uma máquina do tempo. Mas eu quero levar você, à luz das Escrituras, a pensarmos mais um pouco sobre isso. O que eu ganho com a fuga? Se a fuga não me trouxesse nenhum benefício, eu não desejaria fugir, sim ou não? Então a gente quer fugir porque, de uma certa forma, eu não vou ter que encarar uma pessoa, ou um problema, ou uma ação, ou uma reação. Então a fuga ela tem os seus benefícios. Senão ninguém optaria em fugir.
Simplesmente dizia, não, eu vou encarar, porque a fuga me traz de imediato o alívio do sentimento que me faz mal. Naquele momento, quando eu estou fugindo, a sensação que eu tenho de prazer é, ai, graças a Deus, estou indo embora, não vou ter que encarar mais isso. Ai, que bom que eu saí daqui. A fuga me dá a anistia de um esforço maior. Mas querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar enfrentar a dor. A fuga se dá para não sentirmos dores. E dores que não são físicas, mas emocionais. Dores que nos tiram o sono, que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria, que nos tiram o sono, que nos tiram o apetite. Verdade ou não? Fugir, eu quero fugir. Porque eu não quero ter que encarar essas pessoas. Eu não quero ter que ver que as decisões que eu tomei não foram as melhores, que foram decisões equivocadas, mas agora eu as tomei e eu não tenho coragem para encarar. Então a fuga me dá um certo alívio. Quando fugimos de um problema, sabe o que acontece? Surge outro. Abra aí a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, no versículo 19, diz assim: como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se fosse mordido por uma cobra ao chegar em casa. Olha que interessante. Olha a sequência aqui de Amós 5,19. Como se um homem fugisse diante do leão. Ah, escapei do leão. E se encontrasse com ele o urso. Mas ele conseguiu também. Conseguiu. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Tem coisa que não dá para fugir. Você foge de um leão, tem um urso. Você foge do urso, chega em casa, você diz, agora eu estou seguro. Agora eu estou em casa, agora eu estou no meu abrigo. E de repente você é picado por uma cobra. Qual é a simbologia bíblica para esses três termos nesse texto aqui? Que nós podemos trazer como experiência para as nossas vidas nesse culto de hoje à noite. Leão, ele traz uma figura de um ataque inesperado e violento. Você já foi atacado de forma violenta e inesperada? Eu não estou dizendo aqui um ataque físico, mas um ataque verbal. Uma pessoa do nada, ela partiu para cima de você e desferiu golpes com palavras que feriram a sua alma. Te deixou, como dizem, esbabacado ou perplexo, porque você nunca esperava tal atitude tão violenta e tão inesperada. É assim que a gente está vendo. Quando a gente foge de um problema, tem outro. O leão, ele traz essa ideia aqui. O urso, esse é um dos mais temidos também. Mais até que o leão, no sentido de força. Mas a ação de um urso, ela é imprevisível. Quando eu olho para o leão, eu vejo aqui um ataque inesperado e violento. Quando eu olho para o urso, eu vejo uma ação imprevisível. A pessoa me surpreende, ela me pega de surpresa. Eu não estava esperando. Jamais que essa pessoa faria tal coisa comigo. Nunca. O leão, também inesperado e violento. O urso, imprevisível. E a cobra? Essa é fácil, essa até você já sabe, né? Está relacionado com traição. Pessoas que você nunca imaginou que iam te apunhalar pelas costas. Pessoas que comiam com você na sua mesa
Pessoas que sempre te davam tapinha nas costas e diziam: você é o cara, você é a mulher extraordinária. Estou do seu lado, conta comigo. Olha, onde você botar o teu pé, eu vou pôr o meu. E de repente aquela pessoa te surpreende. Traição. Não dá para fugir. Porque se você fugir, o leão está aí para te pegar de forma violenta. Se você escapar do leão, inesperadamente você vai se encontrar com um urso. E quando você pensa que está num lugar seguro, você é traído. Olha aí para você ver como é a situação. Cuidado. Não dá para fugir. Fugir para quê? Quando falamos de traição, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, a Bíblia diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O diabo é sedutor. Uma serpente, ela consegue encantar a sua presa, a tal ponto que ao invés da presa fugir, ela corre em direção à cobra. É um negócio muito estranho. Mas é o que a gente vê aqui. Você está achando que está correndo para um lugar seguro e você está indo direto para a boca do seu algoz. É o que nós vemos aqui. Ataque em casa, inesperado. A Bíblia fala sobre isso, pastor. Sobre pessoas da nossa casa. Pessoas que comem com a gente no mesmo prato, que bebem no mesmo copo. Pastor, isso é possível? A Bíblia me adverte acerca disso. Abra comigo Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Jeremias, capítulo 12, versículo 5 e o 6 diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fie deles, ainda que te digam coisas boas. Meu irmão, se você está abrindo o bico, botando meio metro de língua para fora de cansaço, com quem está correndo a pé junto com você nas mesmas condições, como você vai competir com quem está vindo a cavalo aí atrás? Então Deus está te treinando, por enquanto, com pessoas que estão na mesma condição que você. Mas Deus vai te treinar para vencer até quem está vindo a cavalo. Você vai passar na frente deles. Você se lembra de Elias, quando profetizou a chuva? Ele correu e alcançou Acabe, que estava indo a cavalo na sua carruagem. Deus vai te dar capacidade para competir com quem vem a cavalo. Mas toma cuidado, porque às vezes as pessoas que vão puxar o seu tapete, que vão lhe trair, que vão te empurrar abismo abaixo, não são os de fora, são os de dentro. William Shakespeare disse que em um dos seus escritos, eu me lembro desse pedacinho quando ele diz o seguinte, que nós nos surpreendemos às vezes quando esperamos que aquele que nos chutem quando estamos caídos são os poucos que nos estenderão a mão. E é uma verdade. Às vezes você nem imagina que alguém que é um desafeto seu, alguém que não vai muito com a sua cara, mas no momento de luta ela vai lá e te ajuda. E aquela que sempre estava lá te dando tapinha nas costas, no momento que você mais precisou, sabe o que ela fez? Acabou de te empurrar a ladeira abaixo. É o que nós vemos, é o que nós percebemos. Fugir. Por que fugir? O perigo às vezes vai acordar comigo, vai amanhecer comigo. Eu vou estar geograficamente num outro lugar, mas o problema vai continuar lá, até que eu vença.
E eu quero dizer para você que Deus vai lhe dar a capacidade de vencer os seus adversários e de vencer todos os seus inimigos. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E nós podemos pegar aqui alguns exemplos clássicos bíblicos de fuga. Você quer ver algumas histórias bem interessantes que a Bíblia fala sobre fuga? Vamos pegar um exemplo aqui, Adão. Adão, onde é que você está? Fugiu, se escondeu. Resolveu? Está lá em Gênesis 3, versículo 9. Resolveu o problema de Adão fugir? Mas fugiu por quê? Fugiu porque não tinha coragem para encarar Deus e admitir a burrada que acabara de fazer juntamente com a sua esposa. Quem mais fugiu? Jonas. Lá em Jonas capítulo 1, versículo 5, ele está no porão de um navio fugindo da presença, tentando fugir, né, da presença de Deus, fugindo de uma determinação de Deus para a vida dele. Deus o alcançou lá naquele porão e o lançou naquele mar, querido, e ele teve que ir e encarar os ninivitas. Por que ele não queria ir? Se você ler o livro do profeta Naum, você vai ver que aquele povo era um povo que perseguiu demais o povo de Jonas, que torturavam, os atropelavam na rua por prazer. Então por isso Jonas falou, eu não quero que esse povo se salve. Eu sei que se eu for lá e pregar, Deus vai salvar esse povo e eu não quero que Deus salve. Então deixa eu rapar fora. Adiantou Jonas fugir? Para todo profeta fujão, Deus tem um peixe legal esperando ele para levá-lo para onde Deus o quer. Não dá para fugir, meu irmão. Se você fugir e Deus tem um propósito na sua vida, ele vai mandar um grande peixe para te engolir e te vomitar onde ele quer. Não dá para fugir. Chama Deus para ser seu parceiro, Deus para estar com você no enfrentamento das lutas da vida. Quem mais fugiu? Jacó, para não encarar o seu irmão Esaú, lá em Gênesis 27, 41. Esaú agora queria matá-lo. Então ele, para não encarar o irmão, porque ele enganou o pai, ao irmão não. Jacó comprou a bênção da primogenitura. Pagou barato, mas pagou. Problema de Esaú que vendeu. Esaú vendeu porque quis. Problema dele. Mas quando Esaú vai buscar a bênção da primogenitura, o seu pai já tinha dito, olha, já abençoei seu irmão, já era. Então Esaú falou, vou matar Jacó. Jacó, pernas para quem te quer. Fugiu e foi morar com Labão, como você já conhece a história. Mas fugiu. Por que Jacó não encarou o irmão dele e disse, ei, você esqueceu que você negociou comigo? Que você trocou a bênção da primogenitura por um prato de sopa, de guisado? Problema teu, Esaú. Problema teu. Mas não, é melhor fugir. É melhor não encarar o problema. Adiantou? Anos e anos se passaram. E Jacó teve que ir lá resolver o problema dele com Esaú. Você pode continuar fugindo o tempo que você quiser. Em qualquer momento, Deus vai preparar uma situação que você vai ter que resolver essa questão sua. Você sabe por quê? Porque Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro. E fugir da resolução de um problema não resolve nada para ninguém. Protelar é só estender o tempo da dor, do sofrimento. Não estou dizendo que você tem que sair agora às pressas para resolver o problema. Não. Nós temos que ter maturidade, estarmos centrados e vermos a melhor oportunidade para resolver. Nessa não, o pastor pregou, agora deixa eu ir resolver. Não, não é isso que eu estou falando. Sabedoria. Peça orientação a Deus. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Amém? Então nós vemos isso aqui. Pedrão, quando negou a Jesus, ele fugiu. Voltou a ser pescador. Porque como é que eu encaro a turma? Como é que eu vou encarar os outros depois dessa bobagem que eu fiz? Depois de tudo que eu vi Jesus fazendo, e ele ainda me disse que eu faria, e eu disse que não faria, que eu não o negaria, e eu o neguei. Então, você quer saber do negócio? Eu estou fora. E nós vamos ver lá em João 21, versículo 3,
o Pedrão na sua antiga profissão de pescador, porque ele fugiu de um chamado de Deus para ele que aconteceu em Lucas capítulo 5. É melhor fugir, não é verdade? Só que tem um detalhe. Uma hora a gente vai ter que resolver o problema. Então é melhor agora do que depois. Como é bom quando você resolve um problema e você desabafa, você diz, olha, eu fiz isso aqui, peço perdão, a conta está zerada. Como é bom você poder acordar tranquilo ou ir dormir sossegado. Elias, logo após vencer os profetas de Baal, os 850 ali, fugiu da ameaça de uma mulher. Ela disse, eu vou te matar. Agora lá no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 4 e 5, ele está dizendo, eu quero morrer, eu quero morrer. Gente, ele queria morrer mesmo? Muitos iam dizer, se ele quisesse morrer, esperava Jezabel, que estava doida para matá-lo. Você sabe por que a maioria, grande parte das pessoas tiram a vida? Meu querido, não é porque elas não querem viver mais. Não é porque elas perderam a graça da vida, não é. Muitas pessoas estão tirando a vida porque elas não sabem como resolver aquele problema. Como que elas administram aquela situação. Escreve isso aí que eu estou te falando, pesquisa. Muitas pessoas que estão tirando a própria vida, não é porque elas não querem viver, elas querem. Mas eu opto em tirar a minha vida porque eu não sei como eu gerencio esse problema, como eu vou resolver essa confusão que eu entrei nela, como eu vou explicar isso para os meus filhos, como eu vou explicar isso para minha esposa, como eu vou explicar. E essas pessoas começam e não vem uma saída, e a única saída que elas encontram para não enfrentar aquele problema é tirando a própria vida. Só que elas arrumam um problema muito maior, que é o depois. Você percebe? Quantos homens fugindo? Moisés, Êxodo 2, versículo 15, fugiu para não ser morto. Que? Vão me matar e me enterrar na areia, porque aqui é olho por olho, dente por dente. Essa lei de Tailão, que foi também anexada nas leis que Moisés vai passar ao povo, olho por olho, dente por dente. É melhor fugir. Quais são os tipos de fuga dos nossos dias? Nós vimos aí Adão fugiu, Jonas fugiu, Jacó fugiu, Jacó fugiu para Esaú não matá-lo. Nós vimos aí que Elias fugiu, Moisés fugiu, Pedro fugiu. Quais são as fugas de hoje? Quais são os meios que as pessoas hoje usam para não encarar os seus problemas, os seus traumas, as suas dores? Porque as pessoas estão querendo perna para quem te quer, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Por que as pessoas querem fugir hoje? Quais são os tipos de fuga comum nos nossos dias? Mentira. A mentira é um tipo de fuga. Porque administrar a verdade não é fácil. Dizer para as pessoas o que eu acabei de fazer, ou o que eu falei, ou o meu posicionamento. Então, a mentira é um tipo de fuga. Eu não vou falar a verdade aqui, vou me comprometer. Eu vou mentir. E ela foge da situação pela mentira. Outro tipo de fuga, omissão. Querido, pecado não é só quem faz, é quem se omite também. Em Romanos 1,32 a Bíblia diz que é passivo de morte não só os que os fazem, mas todos aqueles que também consentem com os que fazem. Ou seja, quem está fazendo vai pagar, e você que faz vista grossa e não toma uma posição, também vai pagar pela omissão. Então, omissão também é crime. E omissão também é pecado. São as fugas que nós vemos hoje. Outro tipo de fuga, adultério. O cara nem está traindo porque não ama a esposa, mas ele está fugindo de alguma coisa. Ou às vezes isso faz parte também da sua índole.
Mudar de igreja também é um tipo de fuga. Ao invés de encarar o problema e resolver, não, eu prefiro sair da igreja. Eu vou para outra igreja, porque isso aqui para mim não dá para resolver, isso aqui não dá para mim administrar, eu não vou ficar aqui mais não, eu vou embora. Isso aqui. E aí a gente arruma um monte de culpado e um monte de gente para acusar, para justificar a nossa saída, a nossa fuga. Sair da igreja. Nos esconder de quem devemos. Diz que eu não estou. Fala para passar amanhã, que hoje eu não estou aí não. São fugas. Fugas, mentiras. Variação de comportamento. A pessoa começa a conversar com seu cônjuge, ou com seu namorado, ou com a noiva. E você sabe qual que é a fuga preferida do homem? O grito. Quando ele não tem argumento, quando ele está perdendo na argumentação, ele sobe o tom de voz. Então ele grita: pode parar! Me encha a paciência mais que isso não! Já falei que eu não quero falar sobre esse assunto! Sabe o que eu costumo dizer sobre isso? A inteligência acaba quando começam-se os gritos. Se você tem que gritar para se fazer ouvir, você já perdeu a capacidade do raciocínio e da inteligência emocional. Ou seja, quando começa o grito, é porque a inteligência já não existe mais. Mas muitos a usam como uma ferramenta, uma arma de fuga para não encarar o problema, para fugir. E é o que nós vemos muito, e o homem faz isso com muita maestria, até pelo seu tom de voz, etc. A mulher é mais sensível, então o homem vai no grito, mas no grito ninguém ganha, todo mundo perde. Se você tem que gritar para se fazer ouvir, você já perdeu, você já ficou para trás, meu irmão. Mas são fugas, ignorar a situação, fazer de conta que aquilo não existe. Ah, mulher, você está arrumando problema, a gente está bem aqui, agora você está vendo que esse assunto de novo, isso aí já estava passado, nós estávamos todos bem, está vendo? E a culpa é sua, porque eu estava bem aqui, eu vim na boa para a gente conversar, mas agora aí você vem com esse assunto e tal, e de repente a mulher que tinha razão, agora o cara conseguiu no grito deixar ela culpada. É assim ou não que acontece? E aí você fica assim: será que a culpa é minha? Será que eu não podia ter conversado isso com ele uma outra hora, um outro momento? Por que eu fui conversar isso com ele agora? Realmente, ele estava até bonzinho hoje. Isso é fuga, querida, que ele usou. E o grito foi só para abafar você e para ele fugir da conversa. Ou seja, são fugas. Doença é um tipo de fuga. Ah, eu estou passando bem não. Outra hora a gente conversa, outra hora. Nossa, eu estou com enxaqueca. Minha cabeça, meu dente, minha coluna. Na outra hora a gente conversa, agora eu não estou passando bem. Por favor, agora não. Vamos conversar isso depois. Espera eu melhorar primeiro. A gente arruma até uma doença. Fuga para não resolver. Falha de caráter, isso. Isso aí é falta de Deus. Agora eu quero dizer para você por que nós podemos enfrentar. Por que você pode enfrentar? Porque existe um Deus que cuida de mim e de você. Tem um Deus que nos sustenta. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 16: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor de todas o levantará. Sabe o que isso significa? Justo erra, gente. Pessoas boas cometem erros. Pessoas boas falham. E cometer um erro não faz de você uma pessoa errada. Não aceite o diabo ou pessoas maquiavélicas transvestidas de amigo dizerem para você ou tentar te botar para baixo.
Cometer um erro não faz de você uma pessoa errada. Quantos erros já cometi na minha vida e nem por isso eu sou uma pessoa errada? Faz parte. E Provérbios está vindo aí para dizer isso. Olha, 7 vezes cairá o justo, ou seja, o justo cai. Justo às vezes toma decisão precipitada. Pessoas boas às vezes erram. Mas é erro deliberado? Não, é acidente, acontece. Ninguém sai de casa e diz, eu vou bater o carro no poste. Bateu. Aconteceu, acidente. Pecado na minha e na sua vida não é algo premeditado, é acidente. Mas ainda que você caia, e se você confessar, Ele é fiel para te levantar, Ele é fiel para te pôr de pé. E esse Deus está dizendo para mim e para você, não fuja mais, filho. Vamos resolver isso, eu estou com você. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez quando você fez a burrada, você estava por sua conta e risco. Mas olha como Deus é bom. Ele te ajuda a sair desse problema. Você não está mais só. Ele está com você. É só você clamar por Ele. Davi disse, clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Deus é bom, irmãos. Ele não é colega, não. Ele é amigo. Jesus é aquele que fica quando todo mundo, vai embora. Você pode enfrentar, porque nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias. Ele é um Deus que ele entra com você na fornalha. Ele não deixa ela queimar você. Ele não impede que você entre, mas ele não permite que aquela situação te queime. É ele que nos livra das fornalhas ardentes da vida, de situações tão quentes, de situações tão sufocantes, tão claustrofóbica, que parece que o ar vai embora, mas ele entra lá e ele te dá um sprint, ele te dá um gás a mais. Você não está só, Deus está com você aí, onde você está. Ele é Deus, ele não te livra de uma cova de leões, mas ele entra com você lá e diz para os leões, todo mundo de jejum, porque esse aqui é meu amigo, ele está comigo. Ainda que você ande por vales de sombras e de morte, não temas, porque a vara e o cajado, o bordão e o cajado nos consolam. É Ele que prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha, os inimigos estão lá, mas quem preparou a mesa foi Ele. Ele não vai deixar você ser surpreendido, você pode enfrentar. Creia que Deus está com você. Creia. Tem coisa que não dá para protelar, não dá para fugir mais. Deus é fiel. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o que diz lá. Eu quero até ler com você esse texto. 1 João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você, querido, dos que vêm contra você. Eu quero dizer para você que errar é humano, perdoar é divino. Quem não perdoa destrói pontes que um dia precisará usar para passar. Lembre-se disso. Errar é humano. Perdoar é divino. Porque só quem aponta o dedo nas pessoas que vivem errando é porque nunca enfrentaram o problema que outras pessoas enfrentam. Então olhar de fora o problema do outro e meter o dedo é fácil. Difícil é você entender a palavra hesed no hebraico, que significa se pôr lá no lugar do outro, antes de sentenciar. E se essa pessoa que você acusa, que você critica, fosse seu filho? E se essa pessoa que você vive detonando pelas redes sociais, se essa pessoa que você vive difamando, se fosse a sua mãe, se fosse o seu pai, se fosse o seu filho, a sua filha, você faria isso? Você vivia dando espetadinha?
Quando é com a gente, irmão, a dor é diferente. Então a gente tem que olhar para a Bíblia e olhar o que Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Você está precisando ter um olhar mais de misericórdia com as outras pessoas. É muito fácil você criticar alguém que é viciado porque você não é. É muito fácil você criticar alguém que está tendo uma desilusão amorosa quando o teu casamento está bom. Cristianismo a gente demonstra quando a gente se põe no lugar do outro e vai sentir o que o outro sente. Sabe qual é o nome disso? Empatia. É sentir o que o outro sente. É nos colocarmos no lugar do outro, ao invés de sempre ficar apontando erro. É porque você é um bando de fraco mesmo. É porque você é uns pecador mesmo. É porque é um bando de mercenário. Você já viveu um dia a vida deles? Você já passou um momento que eles passam? Você já tentou entender? Não, eu sei como é que é, pastor. Você é um arrogante se você pensa assim. Você é um insensível. Eu nunca vi Jesus fazer isso com ninguém. E o nosso modelo é ele. Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Eu nunca vi Jesus apontando o dedo. Eu nunca vi Jesus criticando. Me cita aqui um versículo que Jesus criticou uma pessoa que chegou para ele. O que você vai fazer aqui? Agora você está vindo, né? Mas você estava lá, né? Bonito. Eu vou orar para você, mas não sei não, hein? Você encontra Jesus fazendo isso com alguém? Você encontra Jesus dando piadinha para alguém? Eu nunca vi. Eu sempre vejo ele com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, um olhar de pai, um olhar de quem ama. Está faltando muito disso no nosso povo. Fulana vai casar aqui na igreja? Fulana vai casar de véu e grinalda? Ah, mas ela já não é mais virgem. E o cara vai casar de roxo? Quem garante que ele é? Aí tem que botar o cara para casar de roxo também. Me ligaram uns anos atrás, eu devia ter uns 7, 8 anos de ministério, e alguém me ligou e falou: seu pastor, estou com um probleminha aqui, rapaz, a menina que vai casar, e algumas pessoas da igreja aqui estão reclamando que ela vai entrar de véu e grinalda, e ela vai casar aqui para se tornar membro da igreja, como é que a gente faz? Aí eu perguntei para ele: onde é que está escrito na Bíblia que véu e grinalda é padrão de santidade para alguém? Padrão de santidade é vida em Cristo, é nova criatura. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente senta no nosso rabinho e fica apontando dos outros. O interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus perdoa, ele pega os pecados e lança no mar do esquecimento. Mas os religiosos não deixam a pessoa esquecer, porque o tempo todo estão lembrando ela. Fulano hoje está aqui, mas você conhece o passado? Você sabe o que essa pessoa já fez na vida? Isso aí é só Deus, viu? Talvez essa pessoa deve ter cometido um grave pecado no passado. Você só está esquecendo do seu, do presente, que é a língua grande. Ah, meus irmãos, tem pessoas que estão fugindo e a culpa às vezes é nossa. Porque se elas sabem que se aproximarem, elas não terão uma voz de apoio, sim um dedo em riste para acusar. Isso não é o papel da igreja. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é amar. O nosso papel é estender a mão. O nosso papel é dizer: querido, você caiu, mas nós estamos aqui para te ajudar a levantar. Em nome de Jesus, você vai levantar, você vai dar a volta por cima, você vai vencer isso. Esse é o papel da igreja. É isso que eu encontro aqui nos evangelhos. Eu não consigo ver um Jesus tirano, um Jesus mau, como alguns passam a imagem de que ele é, porque ele não é, ele é amor. É certo que ele é justiça, mas é ele que vai praticar justiça, não eu não sou juiz. Mateus 7 diz que não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você está apontando para os outros, com a mesma medida que você está detonando as pessoas, vão vos medir também. Então, tira a trava. Olha o tamanho que é a trava do seu olho. Antes de você ficar olhando, olha, o cisquinho lá no olho do teu irmão. É isso aqui que eu estou vendo em Mateus 7. E por isso as pessoas fogem. Porque na nossa vida, escreve isso que eu vou te falar agora. Posta isso no seu status.
na nossa vida, sempre vamos ter mais juízes do que torcedores. Nas nossas vidas, sempre haverão pessoas, mais, na sua grande maioria, para nos julgar. Poucos que torcem ao nosso favor. Poucas que dizem, vai lá, Deus é contigo, você vai vencer, você vai sair dessa situação. Meu irmão, ninguém planeja dar errado na vida. Ninguém faz nada para se lascar. Todo mundo tenta acertar, mas nem sempre a gente acerta. Mas que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos olhar para os outros com um olhar de misericórdia e olhar para o nosso telhado que é de cristal. O segredo, caminhando para o final, está na maneira que a gente enfrenta a batalha. O segredo está em como a gente encara. Jeremias vai dizer, um passo de uma criança, mas Deus foi com ele. O importante é Deus. Jeremias 1, versículos 5 e 6. Passo de uma criança. Ah, Jeremias, mas eu vou com você. E o que eu falar, você vai falar. Tamo junto. Gideão tinha só 300 homens, mas Deus foi com ele. Nenhum deles precisou lutar. Deus venceu a batalha para eles. Querido, lá em Êxodo 14, Deus declarou, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem batalha as nossas batalhas é Deus. A gente tem que ficar calado, bico fechado, ser menos puritano, santarrão, metido a bom de cela. Uma certa feita, pastoreando uma igreja, um pastor muito amigo, pastor João Clara, lá em Belo Horizonte, muito amigo. Eu falei, pastor, como eu resolvo essa questão? Eu não sei como administro isso. E ele leu esse versículo para mim e eu nunca mais esqueci. Êxodo 14. Ele diz, pastor Wesley, o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Tem batalha que a gente vence é no joelho. Tem batalha que a gente vence é na oração. Tem batalha que a gente vence é buscando e clamando a Deus, porque a oração resolve questões que briga e discussão não vai resolver. Eu posso crer que tem um Deus que vai adiante de mim. Está lá em Juízes 7:7, sobre Gideão. Josafá estava cercado pelo mal, mas Deus deu vitória a ele. Neemias clamou e Deus deu estratégia para Neemias. Então você pode encarar. Esses homens encararam e Deus garantiu vitória a eles. E Deus vai garantir vitória a você também, meu irmão. Deus também vai te abençoar. Deus também vai te sustentar. Então não precisa fugir. Deus é com você. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: coisas que você pode e deve enfrentar. Pastor, quais são as coisas que eu posso e devo enfrentar? Vou te dar uma lista aqui de 5 coisas. Coisas que você deve enfrentar para nunca mais fugir. Você quer o primeiro? Está em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Olha o que Paulo diz. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A primeira pessoa que eu vou ter que enfrentar sou eu mesmo. Os meus medos, os meus temores, as minhas preocupações. Você pode enfrentar você mesmo, porque esse é um gigante que tem que ser derrubado. E manter no CTI, entubado. Deixa o velho homem ressurgir, não. O primeiro inimigo que você tem que vencer é você. A sua incredulidade, sua falta de visão, sua falta de fé. Primeiro, vença você. 2, demônios e homens opressores. Salmo 119, 134. Davi declarou:
Livra-me, ó Deus, da opressão do homem. Tem gente que oprime a gente. Tem pessoas que o simples fato dele chegar num ambiente, o ambiente fica ruim. Você estava bem, você estava feliz, alguém entrou na sala, você já começou a se sentir mal. Já entrou num lugar assim? Você sentou na porta, parece que o ambiente está todo carregado. Tem gente tão carregada que quando ele entra na sala, a plantinha artificial murcha. Verdade que eu estou te falando. Verdade. Olha João 6, versículo 70. João 6, 70. Vamos lá. Para não ficar aqui só na minha palavra. João capítulo 6. Porque tem gente que é um demônio na vida da gente. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 70. Olha quem está falando aqui, é o próprio Jesus, ó. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Jesus fazendo uma pergunta, ele mesmo responde: contudo, um de vós é diabo. Estava falando de quem? Dos Judas Iscariotes. Eu escolhi vocês em número de 12, mas um de vós é diabo. Tem gente que só falta o chifre dentro de rabo, que o resto já tem tudo. Então quem você pode enfrentar? Por que você pode enfrentar? Por que você tem que parar de fugir? Porque a primeira coisa que você vai ter que vencer é você. Segundo, os demônios. Pessoas. Porque assim como tem anjos transvestidos de pessoas, existem demônios também transvestidos de gente. Você fala, gente, acho que nem o capeta teria uma ideia igual essa pessoa, de tão maquiavélica que é. Verdade ou não? Conhece alguém assim? Não olha aí para os lados, não. Continua focando aqui comigo. Porque tem. Por que você pode lutar? Por que você não precisa fugir? Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque o Senhor não nos tem dado o espírito de temor, mas de fortaleza. Deus te deu o espírito, meu irmão, de coragem. Então vai e vença. Tem 366 não temas na Bíblia. Não temas, porque Deus é com você. Encara o problema. Fugir não vai resolver, uma hora ele vai bater na sua porta de tal maneira que você não vai ter para onde escapar. Então é melhor enfrentar ele agora de cara limpa e resolver e tocar minha vida. É assim que funciona. O que você vai fazer agora, querido, para enfrentar esse problema? Que eu sei que você tem problemas para enfrentar. Eu sei que você tem decisões importantes para tomar na sua vida. Eu sei que existem situações na sua vida que não estão fáceis e que você precisa fazer alguma coisa. O que eu faço, pastor? 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo de número 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tenha coragem, Deus é com você. Em último lugar, eu não sei qual é a tua crise, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei quais são as suas lutas e os seus temores, mas eu sei que Deus é maior do que todos os seus problemas. Creia nele. Deus está no controle. Deus ama você incondicionalmente. Ele não te ama só quando você acerta. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Mas quando nós erramos, ele não nos ama menos. Ele continua nos amando. Ele continua nos dizendo: filho, vem, volta para mim, volta para casa. Vem estar comigo. Clame ao Senhor nessa noite. E Ele
vai te ajudar a resolver todos os seus problemas, em nome de Jesus. Amém?